Primeiro, por que é importante a gente estudar função exponencial? É importante a gente estudar função exponencial porque a gente revê as propriedades de potenciação, a gente revê as propriedades de radiciação. E terceiro, a gente trabalha com função. Então, toda função exponencial, pessoal, ela é f de x, a elementar, a mais simples, é um a elevado a x. Então, a é uma base e o x é o expoente. Por isso que a função é exponencial. Porque a nossa incógnita, nossa variável, vai estar no expoente. Vamos lembrar que a gente já viu função de primeiro grau, a mais fácil, a função afim, depois a função quadrática, agora a gente está entrando na exponencial. Primeiro detalhe que eu quero observar para vocês. Por que tem essa restrição? Por que o A tem que ser positivo e o A tem que ser diferente de 1? Tem essas duas restrições. Ele tem que ser positivo, não é ou, é e. Então tem que satisfazer as duas, tanto uma como a outra. E tem que ser diferente de 1. Tem gente que termina o ensino médio, não sabe a diferença. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou negar isso aqui para você perceber o que acontece. Vamos supor que o A é 1. Se o A é 1, turminha, o que vai acontecer? Você vai ter a função assim, ó. Então, a sua função f de x vai ser igual. Olha só, estou colocando o A igual a 1. 1 elevado a x. Turma, quanto que é 1 elevado a x? 1 elevado a qualquer número é 1. Concorda comigo? Isso aqui sempre é 1 para qualquer x pertencente aos reais. Ué, mas f de x igual a 1 é uma função constante. A gente viu lá da função afim que quando a gente tem só o b, f de x igual a b, ou seja, o seu a é 0, isso daqui, turminha, isso daqui, f de x igual a 1, é uma função constante. Beleza? Então, não faz sentido você trabalhar, porque a gente está falando de função exponencial, como que você vai colocar o a igual a 1? Agora, o mais difícil que pouca gente lembra é por que você não pode colocar o a negativo. Vamos colocar o a negativo. Então, vamos colocar assim, ó, f de x é igual. Põe aí o a valendo, por exemplo, menos 5, menos 5. Então, o a vale menos 5. Então, você tem essa função, menos 5 elevado a x. Beleza. Até aí você fala, tá, metralha. Agora eu vou colocar os valores de x e vou ver o que acontece. Ah, é? Então, beleza. Põe o x valendo meio. Olha o que vai acontecer. Para x valendo, por exemplo, meio. Meio é 1 dividido por 2. O que vai acontecer, turminha? Você vai ter a f de x igual a menos 5 elevado a quanto? Elevado a meio. Mas se a gente pensar, elevar a meio é a mesma coisa que calcular a raiz quadrada. Certo? Raiz quadrada de menos 5. Opa! Existe raiz quadrada de número negativo nos reais? Não. Isso aqui não pertence a R, ó. Não pertence a R. Então, por isso que você tem a restrição. Olhou base negativa? Nem faz conta. Porque você vai ter valores para x que você vai substituir, você vai encontrar um número que não é real. Colocou a base igual a 1, você vai ter uma função constante. A gente está falando de função exponencial. Então, essa é a nossa primeira parte. Tudo bem até aí?